Venho à tribuna no dia de hoje para falar de diversos temas. Vou começar, senhor presidente, por aquele que eu entendo que, na minha avaliação, é o principal. Confesso, presidente, que eu nunca fui muito simpático a essa comissão de orçamento. Todos os anos que estou na casa, nunca fiz parte. Posição minha, não fui simpático, como alguns também não me acham um cara tão simpático. Mas, esse ano eu fui escalado para estar lá pelo Partido dos Trabalhadores. Chegando lá, meu primeiro pronunciamento foi que eu estava lá e vou aproveitar esse momento para debater o orçamento e a questão dos aposentados e pensionistas. Porque sempre me dizem que é lá que decide se vai ter verba ou não para pagar os aposentados que estão sendo tão sacrificados, eu digo, nas últimas décadas, no mínimo as últimas 2 décadas, há mais de 20 anos nesse país. Quero dizer que entrei com o requerimento ontem naquela comissão, com o seguinte teor, que faço questão de ligar aqui. A Comissão Mista de Planos e Orçamentos do Congresso Nacional. Requeiro a constituição de um grupo de trabalho com vista à implementação de uma política de aumento real de aposentadorias e pensões do regime geral da Previdência, aqueles que ganham entre 1 e 5 salários mínimos, porque a história de 10 é piada, ninguém ganha 10 salários mínimos. E essa comissão também vai construir alternativas baseadas na peça orçamentária, na questão do fator previdenciário, que é aquele assalto, que é feito no bolso do trabalhador do regime geral, que depois de fazer o cálculo, retiram a metade do salário dele. Confiscam. Fazem o cálculo como é feito para os outros, para o Executivo, Legislativo e para o Judiciário, só que o assalariado do regime geral, daí vem um corte baseado no fator que chega a 50%. Que, como eu disse outro dia, é uma judiação. O que diz o meu requerimento? Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário da comissão, a constituição de um grupo de trabalho formado por membros dessa comissão com o objetivo de estudar, debater e propor uma política de aumento real das aposentadorias e pensões. Avaliar o impacto da política do aumento real nos próximos 5 exercícios financeiros. C. Propor emendas ao processo orçamentário com a finalidade de implantar a política definitiva a partir deste ano e, naturalmente, combater, acabar, terminar com o famigerado fator previdenciário. Digo eu, para tanto, como forma de assegurar as representações partidárias no processo, sugiro a participação de, pelo menos, um representante de cada partido político no referido grupo de trabalho. Por fim, com o intuito de garantir a agilidade do processo, proponho que seja fixado ao grupo de trabalho um prazo máximo de 60 dias para a apresentação de suas conclusões e da proposta com o objetivo de atender à demanda dos aposentados e também do fim do fator. Aí entro na justificativa, senhor presidente. Na Previdência Social, o principal desafio é consolidar o cenário de inclusão previdenciária, impulsionado pelo ciclo de crescimento econômico e expansão do emprego formal iniciado a partir de 2002. Em 2009, a taxa de pessoal entre 16 e 59 anos de idade, com cobertura previdenciária, chegou a 67%. As perspectivas de consolidação do crescimento, com estabilidade para o período do PPA 2012-2015, indicam a continuidade do processo de inclusão previdenciária reforçada por metas do plano para ampliar 3 milhões o número de microempreendedores individuais formalizados. Senhor presidente, o crescimento econômico associado a medidas de inclusão e de gestão cria condições de sustentabilidade do regime geral da Previdência, tornando-o, dessa forma, cada vez mais atrativo ao trabalhador, já que vivemos num momento de quase pleno emprego. A consolidação da política de valorização do salário mínimo terá efeitos sobre os benefícios pagos pelo regime geral da Previdência Social. Com isso, senhor presidente, cerca de 70% de seus benefícios são de um salário mínimo.
e sua valorização real, conforme regra da política, contribui para intensificar a expansão e a distribuição da renda, em especial dos estratos da população. Outros desafios da área da Previdência são associados à modernização do entendimento, iniciado há alguns anos com benefícios diretos à população, como a extinção das filas pelo atendimento nas agências do Instituto Nacional de Seguro Social. A reorganização foi produto de ações como a implantação do atendimento agendado, a expansão e adequação da rede de atendimento, a modernização do parque tecnológico e a implantação de conhecimento automático de direitos. Ademais, a Previdência Social registrou em dezembro de 2011 o 10º superávit do ano setor urbano. Setor urbano, o 10º superávit, perfazendo 10 bilhões. O saldo positivo é resultado da arrecadação receita, 34,2 bi, e despesa, 24,2 bi. Segundo dados do próprio Ministério da Previdência Social, como vemos aqui, sobrou no mínimo 10 bilhões de reais. Percebe-se, portanto, que a Previdência Social e todo o sistema da Seguridade vem vivenciando um panorama positivo. Fortalece essa minha tese, ainda mediante as posições assumidas pelo governo recentemente de desoneração da folha de pagamento implantada pelo programa Brasil Maior. Tal atitude confirma a possibilidade da adoção da também meritória correção das aposentadorias e pensões com base em um aumento real, sob pena de estarem predestinados a receberem os aposentados no longo das suas vidas, embora tenham pago 3, 4, 5, 6, 7, 8, pago e não recebido, 9, 10 salários, nada mais do que um salário mínimo. Como vemos, todos os argumentos até o momento elencados indicam a viabilidade de discussão e aprovação de uma política permanente de ganho real para os aposentados e pensionistas. Senhor presidente, por isso apresentamos essa proposição, que pretendo apenas, não é vender terreno na lua, como alguns inventam, como quando eu dizia que dava o salário mínimo ultrapassar bem $100, repito aqui, ninguém acreditava, hoje vale $350. Quero apenas criar um grupo de trabalho de senadores e deputados para se debruçar sobre o orçamento da União, ver as reservas e conceder um aumento decente para os aposentados e também acabar com esse famigerado assaltante do bolso do trabalhador, que eu cheguei a dizer hoje pela manhã, numa audiência pública, e repito agora, eu duvido que tenha uma pessoa do bem nesse país que defenda o fator previdenciário. Pode alguém me dizer, não, mas não tem as condições ainda de acabar com o fator. Isso é uma coisa, mas duvido que ela defenda o fator. É inadmissível que alguém consiga, em sã consciência, dizer que é correto tirar pela metade o salário do trabalhador que pagou durante toda a vida. Espero, senhor presidente, que esse meu requerimento, que já registrei na Comissão de Orçamento, seja aprovado, e nesse grupo de trabalho vamos provar que é viável, sim, o que eu estou propondo. Senhor presidente, ainda usando meu tempo, eu gostaria de destacar a importância da queda da taxa de juros no país, que mais uma vez confirma esse meu ponto de vista. Há poucos dias falei sobre o tema educação, taxa de juros, e várias vezes trouxe a essa tribuna minha confiança na importância de programas, e vou falar de educação, como o Fundo de Financiamento Estudantil FIES ou do Programa de Universidade para Todos, ProUni. Esses programas são um importante instrumento que viabiliza para os brasileiros seu ingresso nas universidades. Com a reformulação do FIES, em 2010, a taxa de juros baixou de 9% para 3,4% ao ano. E o prazo de carência foi ampliado recentemente de 6 meses para 1 ano e meio.
Essas medidas facilitam ainda mais o ingresso dos nossos jovens nas instituições privadas do ensino superior. Um prazo de carência maior ajuda o aluno, depois de formado, a ter um tempo maior para começar a pagar as parcelas do financiamento, facilitando a vida do jovem que ingressa no mercado laboral. De acordo com o recente balanço divulgado pela presidenta Dilma, de janeiro a início de abril, mais de 140 mil estudantes contrataram o FIES, demonstração de que o programa tem se tornado cada vez mais atraente e promovendo a desejada inclusão. Senhor presidente, isso significa que vamos atingir quase o mesmo número de contratos em 4 meses do que tudo aquilo que fizemos no ano passado. Claro que é um avanço, meus cumprimentos à presidenta nessa questão. Concordo plenamente quando ela pondera que o programa representa um instrumento importante na democratização do acesso ao ensino superior. Em 2011, os 153 mil contratados foram o recorde. Mas, como eu disse ainda, neste ano já são 140 mil. O diretor de gestão do Fundo de Benefício, FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Antônio Correia Neto, informou que as expectativas é fechar 2012 com 350 mil contratados. E que a presidenta Dilma disse que é pouco, ela quer muito mais, e que bom ouvir isso. Atualmente, 500 mil universitários estudam, graças à iniciativa de termos mais de 1,5 mil instituições de ensino superior credenciadas e aplicando o programa. O governo conta também com a expansão das universidades federais, do nosso ProUni, Programa Universidade para Todos, em todo o país, criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outra ótima notícia dada por nossa presidenta é de que o aluno de baixa renda pode agora contar com o fundo garantidor, que permite a assinatura de contrato sem a necessidade de fiador. Antônio Correia também destacou a importância da reformulação do programa 2010-2011 para o acesso do estudante ao FIES. Destaco ainda, entre as mudanças, o aumento de bancos que fornecem o financiamento atualmente e a possibilidade do professor da rede pública de educação física e do médico integrante do Programa de Saúde da Família pagarem o financiamento do FIES com o seu próprio trabalho. As instituições de ensino superior privadas também elogiam a criação do FIES em 1999 e dizem ser necessário agora ampliar a educação à distância, estudo que o nosso governo já está fazendo. A presidenta Dilma afirma que todas essas ações são fundamentais, porque é com oportunidade na educação, na profissionalização e no mercado de trabalho que vamos construir um país muito mais próspero e justo. Eu fico, senhor presidente, senador José Sarney, feliz em ver que mais e mais brasileiros estão tendo acesso ao ensino superior. Espero que esse número continue crescendo. São, de fato, ações como essas que vão modificar o nosso país. A ideia de um programa amplo amadureceu e se adequou à nova realidade brasileira, promovendo a cidadania e a inclusão de milhares de jovens no mundo do conhecimento e da inovação. Avançamos nessa linha, senhor presidente, e tenho certeza que o Senado vai aprovar, eu sou um dos relatores, indicado por Vossa Excelência, o Estatuto da Juventude. Quero reafirmar mais uma vez que, ao mesmo tempo que eu cobrei aqui investimentos para os idosos, políticas para os aposentados e pensionistas, eu estou aqui cumprimentando o governo da presidenta Dilma pelos investimentos na área da juventude. Quero ainda, senhor presidente, porque diversos senadores receberam no dia de hoje um documento mostrando a angústia, o desespero dos nossos companheiros do Aeros. 6 anos sem solução. Hoje, 12 de abril de 2012, completo 6 anos sem que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado o caso dos aposentados do Aeros. 636 aposentados, Aeros Varig, já faleceram até a presente data, esperando o resultado de um julgamento que não vem.
Desde a iniciada a causa, o Supremo Tribunal Federal já teve 3 presidentes e já está entrando para o 4º presidente, sem que tenha havido uma solução para o problema. Recebi o apelo, como outros senadores receberam, dos aposentados e pensionistas do Aeros. E nós não podemos ficar alheios a esse movimento. Como diz o documento que eles remeteram a diversos senadores e pediram que todos nós lêssemos na tribuna, diz Amaury Antunes Guedes, 77 anos, 6 deles vegetando. Foi assim que o remetente assinou o e-mail que me enviou. Diz ele, 6 anos esperando para ter seus direitos respeitados é muito tempo. É muito tempo, senhor senador, e nós não temos mais tempo. Enfim, essa situação precisa encontrar um ponto final. Quantos mais irão morrer sem que o caso se resolva? Como fizeram outros senadores e deputados lá na Câmara, como fizeram na Assembleia Legislativa dos Estados, como estão fazendo nas Câmaras de Vereadores, eu estou aqui na tribuna, fazendo mais uma vez um veemente apoio ao Supremo Tribunal Federal, de que o julgamento do caso Aeros não pode mais aguardar, esperar, porque os idosos estão no fim do seu próprio tempo. Olhem para essa questão com urgência. Não deixem mais que essas pessoas à deriva. Não é justo, não é correto. Eu diria que, na verdade, é desumano. Por fim, senhor presidente, aproveitando ainda meus últimos 12 minutos, quero registrar aqui da tribuna que eu tive a grata satisfação de ser convidado a participar da posse da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário lá de Cachoeira do Sul, cidade grande produtora de arroz do meu Rio Grande. Como faço parte da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, infelizmente tive que rejeitar o convite, porque havia uma reunião prevista em Montevidéu. E nós estaríamos deslocando para Montevidéu no dia de hoje. Todos sabem do meu carinho pelo movimento sindical, pela categoria dos motoristas, e a pedido deles, enviei então uma mensagem que está sendo lida no evento. E essa mensagem, senhor presidente, aos motoristas, eu a faço aqui da tribuna, porque sei que eles estão lá assistindo à TV Senado. Meus caros trabalhadores do transporte, é com imensa satisfação que desejo registrar, durante esta solidariedade, esta solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário da nossa querida Cachoeira do Sul, o meu apoio a essa categoria ímpar que tanto contribui para o desenvolvimento do nosso país, ou seja, os motoristas. Recebi, meus amigos, com muita alegria o convite para participar da posse dos novos companheiros que estarão à frente do sindicato. Só não estou aí, porque faço parte da representação brasileira do Parlamento do Mercosul e na nossa agenda estava prevista uma reunião em Montevidéu, estaríamos deslocando hoje e a reunião seria amanhã. Sei que não preciso justificar, sei que não preciso lembrar a todos o quanto que é grande o meu carinho e o meu respeito pelos motoristas. E foi em respeito e reconhecimento ao trabalho exercido por vocês que apresentamos o projeto de lei no Senado que trata especificamente dos motoristas, o chamado Estatuto do Motorista Profissional, PLS 271 de 2008, que está tramitando hoje nas comissões da Casa. Esse projeto é de vocês, é para vocês. Digo isso porque aqui no Senado Federal o projeto está sendo aprimorado. Já fizemos audiência pública na maioria dos estados, discutimos com profundidade as sugestões que vocês encaminharam, todas ligadas ao transporte de passageiros e também de cargas, através das sugestões das entidades que representam essa categoria: taxista, ônibus, caminhão, van, motocicleta, até companheiros que são do campo, daqueles que andam de bicicleta, como também os representantes do poder público, a sociedade civil organizada. Todos estão participando desse grande debate aqui no Senado da República. O projeto vem sendo construído ouvindo todas as pessoas envolvidas nesse setor tão importante, mas ouvindo principalmente vocês, que atuam como profissional do volante. Por isso, criamos aqui no Senado um grupo de trabalho que se chama Movimento Pró Estatuto do Motorista, que recebe e estuda todas as sugestões que têm se reunido regularmente. Só no ano passado foram inúmeras audiências públicas realizadas em diversas capitais do país: São Paulo, Rio, Minas, Goiás, Porto Alegre, Bahia, Pará.
e tantas outras. Como vocês devem saber, alguns pontos já estão em estágio avançado de negociação. São eles: capacitação da profissão, discussão da aposentadoria especial, tempo de direção, jornada de trabalho. Também é importante destacar que, por indicação do presidente José Sarney, foi indicado o relator de plenário do PLS 319, que regulamenta a profissão de motorista, que já está aguardando a sanção da Presidenta da República. Eu lembro também, para que possamos construir a proposta ideal, direcionada responsavelmente, que contemple os justos enseios de toda a categoria, é preciso uma ampla mobilização. Quero deixar registrado também, além dos diretores que assumem nessa semana a direção desse importante sindicato dos motoristas de Caxias do Sul, o meu respeito aos diretores da Confederação Nacional dos Transportes Terrestres, na pessoa do seu presidente, Osmar José Gomes, e o coordenador do GT, Luiz Antônio